Oi, meu nome é Juliana e vou dar a primeira aula do curso Python para iniciantes, desenvolvido por alunos da Unicamp do campus de Limeira. O foco dessa aula vai ser uma introdução ao Python. Então, nela veremos mais sobre linguagem de programação, sua origem, suas utilidades e sua importância. Em seguida, veremos mais sobre Python, o que ele é, como surgiu e, por último, onde ele é usado. Não se sabe ao certo quando surgiu a primeira linguagem de programação, mas tudo começou na década de 30, com o surgimento dos primeiros computadores elétricos, onde Konrad Zuse criou a primeira linguagem de programação. Mas na época não tinha muita utilidade, então foi descartada e esquecida. Já em meados da década de 50, surgiram as primeiras linguagens modernas, como o Fortran, Lisp e COBOL. Mas na década de 70 foram criados os famosos paradigmas da programação, com a chegada da primeira linguagem a suportar o conceito de classes e também a linguagem C, que é usada até hoje. Avançando mais um pouco, chegamos na década de 90, onde temos o surgimento das mais importantes linguagens atualmente usadas, como por exemplo o Java, PHP e o Python. Agora que sabemos um pouco mais sobre a história da linguagem de programação, vamos responder a pergunta: então, afinal, o que é uma linguagem de programação? De forma geral, programação é uma linguagem escrita e formal, que permite ao programador escrever códigos ou linhas de comando para controlar uma máquina, de forma física ou lógica. A programação está ligada diretamente em nós atualmente. Ela é utilizada nos celulares, computadores, jogos e tudo o que você possa imaginar. Por isso, é de extrema importância. A linguagem de programação é dividida em dois tipos: a de baixo nível e a de alto nível. O computador, por exemplo, possui um hardware, que é o responsável por transformar os sinais elétricos em informações. Ou seja, ele transforma o clique do seu mouse em um comando para abrir uma página web, por exemplo. Porém, ele trabalha com linguagem binária, que é a linguagem das máquinas, compostas por bits, que são zeros e uns. Para interpretar essa sequência de binários, existem os softwares. O software é o meio por onde a linguagem de máquina pode ser entendida ou compilada. Isso se dá através de códigos criados em uma linguagem mais fácil para a compreensão do programador, que são as chamadas linguagens de alto nível. Como uma comparação entre esses dois tipos de linguagem, trouxemos trechos do comando para printar Hello World. Na linguagem de baixo nível, temos um trecho de código em Assembly, onde podemos observar a complexidade para se ler o código. Porém, uma vantagem desse tipo é o seu processamento mais rápido. Já para a linguagem de alto nível, temos trechos em C, Java e Python. Em C, o comando para printar é printf. Em Java, systemoutprint e em Python é apenas print. Apesar delas serem de alto nível, elas possuem diferenças nos comandos, mas apesar disso são fáceis de se interpretar. Porém, sua desvantagem é ter um maior tempo de processamento, mas que pode ser suprido através de códigos otimizados. Então, depois dessa introdução à linguagem de programação, podemos finalmente falar sobre o tão famoso Python. O Python teve sua origem na Holanda, mais precisamente no Centro de Matemática e Tecnologia, criado por Guido van Rossum no final dos anos 80. Ele se inspirou nos famosos comediantes britânicos Monty Python. Seu objetivo era criar uma linguagem onde o código ficasse mais legível,
otimizando sua leitura e estimulando a produtividade dos programadores. O Python é uma linguagem dinâmica, orientada a objetos e modular. Ele se tornou tão popular que é usado não somente por programadores, como também por engenheiros, matemáticos, cientistas, entre vários outros. Para visualizar melhor o Python, trouxemos dois trechos de código. O primeiro é sobre o comando print, que faz printar na tela o que está escrito dentro das aspas. No caso, é o famoso Hello World. No segundo trecho de código, trouxemos um pouco de lógica junto do comando. Para isso, criamos uma variável chamada x e atribuímos um valor a ela. E usamos o comando if junto do print, ou seja, se o x for igual a 1, o programa vai printar x é 1, como ocorreu. Como já foi dito anteriormente, por ser uma linguagem de alto nível, seus comandos são fáceis de se compreender e usar. E quais são as aplicações do Python? O Python é muito usado em Data Science, Machine Learning, desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos, automação de scripts e em fintechs. No Data Science, que é a ciência dos dados, os programadores utilizam Python para analisar dados fornecidos e transformar em novas informações. Os cientistas se aproveitam do grande número de bibliotecas voltadas para análise de dados, como, por exemplo, NumPy e Pandas. Outro fator importante é o Jupyter Notebook, que é uma grande ferramenta usada por eles. Nela, o usuário consegue criar blocos de códigos e movê-los de lugar, dessa forma visualizando melhor as informações fornecidas. Em Machine Learning, a escolha de se usar Python parte do mesmo princípio, devido à sua enorme quantidade de bibliotecas. Para o desenvolvimento web e de aplicativos, o Python não é a primeira escolha dos programadores, mas ainda assim é muito utilizado, principalmente pelas bibliotecas Django, que é um framework para desenvolvimento rápido para a web, e o Kivy, usado para desenvolvimento mobile. Na parte de automação de scripts, o Python é utilizado para facilitar tarefas repetitivas. Como o próprio nome diz, ele as automatiza. Já em fintechs, ele é escolhido por ser uma linguagem fácil de se lidar, escalável, de alta performance e por ter diversas bibliotecas já prontas para isso. Eles o usam principalmente para análise de dados, como analisar riscos de investimentos, etc. E agora vamos ver como é codar em Python utilizando o Google Colab, que é uma ferramenta semelhante ao Jupyter Notebook. Vamos começar pelo clássico Hello World. Para comentar em Python, basta colocar uma hashtag e fazer seu comentário, como por exemplo, vamos começar com Hello World. Para printar Hello World em Python, vamos usar o comando print. O Google Colab ele é muito fácil de ser usado, basta escrever o comando em Python, o código, e apertar aqui nesse play para que ele rode. Para adicionar um novo código, é só clicar para uma nova cédula. Como o Python é uma linguagem muito amigável, não há diferença entre usar aspas simples ou duplas. Podemos printar a mesma frase com aspas duplas, que ele funcionará do mesmo jeito. Agora, vamos aplicar um pouco mais de lógica e criar variáveis para fazer uma soma e logo em seguida printar o seu resultado. Então, começaremos criando as
variáveis. Chamaremos de num1 e colocaremos o valor de 1.5 e de número 2 com o valor de 6.3. Então, depois, nós realizaremos a soma delas, atribuindo seu valor a uma nova variável. Chamaremos essa nova variável de soma, e ela será a soma entre o número 1 mais o número 2. E por último, realizaremos o print desse resultado. Então, print o resultado é. Colocaremos entre chaves, usaremos o comando format, parênteses soma, para que ele pegue o valor da variável soma. E o resultado é de 7.8. Existem várias formas de printar uma variável, mas no caso usamos o ponto format. Agora veremos um pouco mais também outras formas de se fazer contas em Python. Por Python ser uma linguagem de alto nível e muito amigável, a gente pode só jogar os números que ele faz a conta por si só. Então podemos pegar, por exemplo, o número 3.4 e multiplicar por 2. No caso, a multiplicação em Python é feita pelo asterisco. Ela tem o símbolo de asterisco, que ele dá o resultado imediatamente, sem precisar criar variáveis. Agora veremos também como importar uma biblioteca. No caso, vamos importar a biblioteca random e utilizar ela para gerar um número aleatório. Para importar uma biblioteca, a gente usa o comando import e o nome da biblioteca que iremos importar, neste caso random. Depois de importar a biblioteca, a gente vai printar um número aleatório entre 0 e 9. Para fazer o print, usaremos o comando print, como sempre, random, que é o nome da biblioteca, e o comando dela de dar um escopo de alvo, que no caso é de 0 a 9. Então, é um número entre 0 e 9. No caso aqui aconteceu um erro porque eu escrevi o comando errado. Mas é bom porque vocês também já veem. Quando ocorre um erro em Python, ele atribui o erro, explicando direitinho onde está. No caso, ele printou o número 9. Se a gente quiser outro número aleatório, a gente pode só dar o comando de novo, que ele vai printar outro número. E assim por diante. Agora, para dar uma revisada, vamos fazer um quiz. Primeiro, qual trecho de código representa uma linguagem de baixo nível? A resposta correta é C. Ela é um trecho de linguagem assembly. 2. Qual das linguagens abaixo não é de alto nível?
A resposta correta é B, binário, que é a linguagem de máquinas composta por números binários, apenas zeros e 1. 3. O que significa o comando printf na linguagem C? A resposta correta é C, imprima. Ela faz a função de printar na tela o trecho que você colocar entre aspas. Qual biblioteca é usada para desenvolvimento web em Python? A resposta correta é A, Django, que é a biblioteca usada para desenvolvimento rápido em web. E com isso, finalizamos a nossa primeira aula. Na próxima aula, veremos mais sobre a instalação e a configuração de ambiente para que possamos codar em Python, um pouco mais sobre lógica, variáveis, operadores e fluxo de controle, um pouco mais sobre dados e seus tipos de dados, e funções, suas noções básicas. Obrigada!